Boa tarde, pessoal. Bom, vamos iniciar aqui então. É, Só para confirmar, se puderem me colocar ali no Q&A se estão enxergando a tela corretamente, agradeço. Boa, boa, boa. Bom, então vamos lá, pessoal. Hoje, nosso propósito aqui é falar um pouco de sustentabilidade dentro desse mercado de rental, né? Dentro do mercado de locadoras. Posicionar aqui, né, a TOTUS, falar um pouquinho para vocês que hoje a gente tem soluções, né, para toda a jornada, né, de um grande locador, ou de um pequeno locador, ou de um médio locador, e também, né, como que sustentabilidade, ESG, né, cada lugar chama de uma maneira ali. A gente vai explicar um pouquinho os termos, né, a diferença e como que nós estamos nos posicionando quanto a isso e o quanto que isso gera de oportunidade dentro do mercado, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro abrindo uma aspas aqui, né, sobre a importância de digitalização do mercado de rental, tá? Vou colocar um videozinho aqui Uma para fila você. de ativos parado, uma agenda lotada e um sistema que não acompanha. Hoje, tudo pode ser alugado. Tudo. E quanto mais cresce o setor, maior o caos. Contratos em papel, planilhas isoladas, ativos esquecidos, manutenções atrasadas e o cliente esperando. Você tenta controlar tudo, mas o tempo foge, a operação trava e o custo explode. É aí que entra a nossa solução para o mercado de rental. Inventário, contratos, manutenções, faturamento, tudo em um só lugar, tudo fluindo. Com ela, você antecipa, você entrega, você escala. Chegou o novo ritmo para a sua locadora. E é sobre isso que vamos falar no evento de hoje. Você está preparado? Boa, boa, boa. Bom, por que que eu coloquei esse vídeo, né? Eu acho que ele ajuda a mostrar um Uma pouco pra gente a necessidade da gente sair dos controles manuais, da gente sair de maneiras mais antigas de controle de gestão, vamos assim dizer, e colocar em sistema, né? Por quê? Porque hoje muita coisa acontece ao mesmo tempo. Hoje a gente tem uma necessidade de uma gestão de uma quantidade de informações muito grande. E a gente sabe os grandes ganhos quando a gente coloca isso para dentro do sistema para conseguir fazer uma gestão de perto, né? Então eu gosto sempre de dizer, né, a transformação digital ela já está acontecendo, a gente já vive, né? Quem que fica sem o celular na mão hoje, quem que fica sem o notebook, sem um tablet, no dia a dia e nas suas atividades, né? Quantas coisas que a gente já não está fazendo de maneiras digitais. E isso, óbvio, tem que se aplicar para o nosso dia a dia de trabalho. E como tem rental em tudo, né? Como tem locação em tudo, o que que eu gosto de dizer? Eu preciso ter um sistema bom para locação. E o sistema de locação, ele serve o quê? Nos mais variados segmentos, né? Quando a gente fala em locação, eu posso ter locação de diversas maneiras, de diversos tipos, para diversas indústrias distintas, e a gente tem que ter um sistema hoje que atenda tudo isso. E é isso que a gente prega aqui com o rental. É, Independente de qual seja a atividade, de qual seja o mercado do locador, né, em que o locador esteja incluído, a parte de sistemas, eu preciso ter em qualquer um desses mercados. O que que eu acho importante de falar, né? A gente sabe os desafios que esse mercado tem. Mercado para conseguir fazer o orçamento, para conseguir fazer as dificuldades para conseguir fazer um orçamento, uma gestão de frete, a disponibilidade dos ativos, para conseguir faturar da maneira correta, para ter a previsão da demanda, e eu preciso, para conseguir me ajudar, ter uma solução integrada com tudo isso. Então eu trago aqui, né, a proposta de valor do nosso produto de rental que a gente coloca ela em 10 passos. Por quê? Porque são os 10 passos que eu preciso para conseguir atender bem meus clientes e ter controle da minha operação. Então, aqui eu falo, né, da definição do escopo, da necessidade de aumentar a produtividade da equipe, lançando ali as oportunidades no CRM, integrando com a parte de geração de contratos,
fazer a vistoria técnica, né, acelerar a comunicação para isso, orçamentação, né, o orçamento ele precisa virar um contrato muito rápido e sem trabalho, sem retrabalhos, né, fazer a parte de reserva e separação dos equipamentos, depois ir para a área de movimentação, conseguir abrir essa ordem de serviço, controlar a visualização, fazer a administração de todos os contratos, depois a devolução e depois a emissão de nota fiscal. Então a gente sabe, né, que é um processo de vários steps, né? A gente tem vários passos ali, e se a gente for fazer tudo isso de maneira manual, sem nenhum sistema para controlar e para nos ajudar, a chance de muita informação se perder no meio do caminho, ela é muito grande. Então, por isso que a gente fala muito, né, do nosso produto de rental, da necessidade de digitalização, e é por isso que eu falo, né, da importância da gente ter cada vez mais sistemas em tudo isso. E agora, eu trago para vocês uma pergunta. Por que que o título desse encontro como um todo é de propósito, tá, gente? Que eu passei muito rápido sobre o mercado de rental, só para fazer um wrap-up em cima da informação de quais são as soluções que nós, como TOTOS, hoje temos para esse mercado. Mas a gente pode também, né? Fiquei super à vontade para olhar aí nas nossas grades de eventos, de demonstrações, que a gente tem demonstrações mais específicas sobre o produto do rental, mostrando ele em mais detalhes. Só que hoje aqui o nosso título era o quê? Sustentabilidade ESG, né? Como que isso gera valor, gera diferencial e quais são as grandes pressões que nós temos hoje dentro de ESG para o mercado de locação. Eu acho que isso é muito importante a gente falar. Então eu vou começar aqui passando para vocês um pouquinho um vídeo também de mercado ESG. Por que que a gente olha para o mercado ESG e como que a gente olha e quais são as grandes dificuldades hoje, tá? Um vídeo super rápido, prometo. A vida é uma corrida constante. Corremos para cumprir prazos, para simplesmente sobreviver. Mas no meio dessa correria, algo cresce em silêncio. O risco. Risco ambiental, financeiro, de reputação. E o mais perigoso, aquele que você nem percebe que está correndo. Dados desconectados, relatórios que não batem. Tudo parece sob controle, até que não está mais. De repente, uma auditoria aparece. Uma nova legislação surge. Um cliente exige comprovação de compromissos ESG. E você? Está preparado? Não se trata de uma tendência passageira. É sobre responsabilidade, estratégia e manter sua empresa de pé, fazendo o que é certo. A boa notícia é possível mudar esse jogo. Hoje, podemos automatizar a coleta de dados ESG, gerar relatórios de carbono e ter uma visão clara. Tudo em um só lugar. Sem depender de planilhas, sem perder noites de sono, sem correr riscos invisíveis. Você não precisa fazer isso sozinho. Existe uma forma mais inteligente de cuidar do presente e do futuro. Quem age agora sai na frente, quem espera fica para trás. E você? Até quando vai esperar? A vida é uma corrida constante. O que que eu gosto de falar sobre ESG, né? Quando a gente fala de ESG, a gente não consegue fugir de riscos. Isso que eu acho que é muito importante, né? Eu aqui, né, que sou gestor da área de portfólios ESG, eu sempre brinco que me perguntam, né, o que que você faz olhando para ESG dentro da TOTOS? O que que tem a ver, sistema, software com controle ESG? Você está querendo salvar o meio ambiente como? E na verdade eu gosto sempre de respirar um pouquinho, dar um passo atrás e primeiro vamos olhar por que que esse termo hoje ele é tão conhecido? Por que que esse termo hoje tem controle dentro da grande parte das empresas, né? Por que que grandes corporações hoje têm uma área de ESG? O termo surgiu, na verdade, dentro do mercado financeiro. A primeira vez que usaram o termo de ESG, ele foi num documento que chama Hooker Wins do Banco Mundial. Então, ele nasce dentro de uma pauta financeira para avaliar riscos
Nossa, Pedro, mas como assim? Para mim, sempre ESG, sustentabilidade, era uma temática de simplesmente meio ambiente, não de riscos, né? Mas, na verdade, o ESG ele surge dentro do mercado financeiro com um olhar, com um foco para as empresas, para o mercado financeiro olhar para suas empresas, para as empresas que investem, para as empresas que são as investidas, né, dos grandes bancos, não só olhando os balanços, e sim olhando outras práticas que saem só dos balanços, como as práticas ambientais, como as práticas sociais e as práticas de governança. Mas por que isso? E aí a gente tem, né, vários exemplos, né? Eu sempre falo que, por exemplo, um banco ou um investidor, quando vão pensar onde destinar e aplicar o seu capital, fazem toda aquela análise financeira, né? Olham os balanços, olham se a empresa está saudável economicamente falando ou não, para saber se vale a pena investir, se vai ter um retorno sobre esse investimento. Só que com o tempo foram percebendo que simplesmente olhar o balanço financeiro é um indicador importante? Com certeza, é um indicador muito importante, mas ele não é o único indicador. Por quê? Porque às vezes as empresas têm riscos que não aparecem dentro dos demonstrativos financeiros e que podem colocar a operação dela toda em risco. Então, por isso que começa a sigla do ESG para olhar para a empresa com para olhar para a pauta de riscos além de um balanço financeiro. Então, quando a gente fala o E, né, do environmental, do ambiental ali, a gente sempre fala, né, a empresa pode estar super saudável financeiramente, com um balanço perfeito, mas se tem alguma catástrofe ambiental no entorno dela, ela vai ser prejudicada. Se tem alguma dificuldade de encontrar a sua matéria-prima, porque ela não olha para o meio ambiente, destina, explora e acaba com a sua matéria-prima, isso também é um risco atrelado. A pauta social, né, a gente sempre fala, vários exemplos de empresas ali com operações super enxutas, lucrativas e tendo um retorno financeiro gigante, só que a hora que olha dentro da parte social encontra um trabalho análogo à escravidão na sua cadeia e todo o risco reputacional recai sobre ela e acaba sendo impactado. Falhas de governança, né? Eu sempre cito o exemplo da Lava Jato. Para mim é o melhor exemplo que tem. As empreiteiras lá na época da Lava Jato, elas tinham balanços econômicos, demonstrativos financeiros espetaculares, todos muito bons, muito sólidos, né, do tocante financeiro. Só que não foi feita uma análise de governança apropriada. Então, do dia para a noite, quando começaram a vir os escândalos de governança dentro desse mercado, muitos investidores e pessoas que tinham ações dessas grandes empresas ali no mercado foram afetados do dia para a noite por conta desses escândalos. Então, quando a gente fala de ESG, eu gosto sempre de perder um tempinho, perder não, né, de ganhar um tempo discutindo nessa parte, porque ESG é uma temática de risco e não simplesmente uma temática ambiental, vamos salvar o planeta das árvores e afins. Ele também traz consigo uma conotação muito grande de risco empresarial e risco de negócio. Então, eu gosto sempre de focar aqui, e é por isso que as empresas hoje em dia olham para isso, olham para essa pauta, por quê? Porque ela tem muito valor. Aqui, né, eu coloco a importância do ESG dentro de uma empresa, né? Por que que uma empresa olha para o ESG? Mitigação de riscos, eu acho que a empresa tá, que é o primeiro passo, né, que a gente discutiu até agora. Dois, eu tenho uma legislação que eu preciso me adequar. E essa legislação, ela vem de inúmeras maneiras diferentes, tá? Hoje muito se discute do mercado regulado de carbono, que foi assinado em novembro do ano passado, e ele está em fase de implantação, provavelmente a partir do final de 2026, né, no ano que vem, comecinho de 2027, a gente vai ver uma obrigação das empresas reportarem as suas emissões de gás de efeito estufa, principalmente, né, na primeira onda, no primeiro momento, empresas que emitem acima de 10 mil toneladas de gás de efeito estufa, de CO2 equivalente, já vão ser obrigadas ali em 2027, muito provável, a reportarem os seus inventários de carbono no GHG Protocol, e hoje as empresas não estão preparadas para isso. Mas não para por aí, né? A gente vê vários licenciamentos ambientais, municípios a municípios, estados a estados, legislações distintas exigindo ou inventário de carbono ou algum licenciamento ambiental específico, sem contar
quando a gente fala sobre legislações fora do país. Se eu hoje tenho negócios com alguma empresa proveniente da União Europeia, com certeza eu já tenho essa pressão para eu conseguir fazer negócio com essas empresas, porque lá eles também já têm uma lei muito robusta, muito avançada, exigindo controles e relatórios. Outro ponto que eu coloco, né, como importância do ESG, são os investidores mais atentos. E aí eu falo muito disso porque hoje o Banco Central tem uma meta com os principais bancos do Brasil de ajudar a descarbonizar a emissão financiada dos bancos. O que que seria isso? O Banco Central coloca meta para as carteiras financiadas dos grandes bancos e dos grandes fundos de investimento serem direcionadas a negócios mais verdes e com menos impacto ambiental. Então, a partir desse momento, o que que os bancos fazem, né? Como que os bancos atraem investimentos para si, que se adequam a essas necessidades do Banco Central, oferecendo melhores taxas para empresas que já controlam as suas emissões, que já controlam seus impactos ambientais e que conseguem documentar e passar esses relatórios para o banco. Então, aqui eu sempre falo que é um jogo de oportunidade, porque os investidores estão mais atentos, então eu tenho um capital a menor custo se eu estiver pronto para receber isso. Desempenho superior com ESG, eu gosto de colocar aqui, porque quando uma empresa tem os seus benefícios, né, tem todos os seus valores ali alinhados com as práticas ESG, ela vai ter melhor desempenho das suas operações, ela vai ter menos desperdício, ela vai ter uma produtividade maior, ela vai conseguir fazer mais com menos e ela vai ter resultados melhores por conta disso. Ela vai ter mais controle, ela vai ter mais transparência, ela vai ter mais ética e ela também vai conseguir colher resultados operacionais em decorrência da preocupação numa pauta ESG. Quando eu falo de força de marca, né, cada vez mais os clientes estão mais exigentes, vamos assim dizer. E não é só o cliente B2C, né? Não é só o consumidor final na ponta. Quando uma empresa vai contratar de outra empresa, a gente também vê uma crescente nas exigências de pautas ESG. Isso a gente pode ver, né? Clientes aqui que eu estou vendo que já estão acostumados com sistemas de RFP, RFI e afins. Quantas perguntas nos últimos anos não foram incluídas e imputadas nessas RFPs com tocantes, né, com a temática ambiental, social e de governança? Por que isso? Porque o cliente hoje precisa saber de quem que ele está contratando. Eu preciso ter contratando, né, eu como TOTS, por exemplo, quem são os meus fornecedores, eu preciso saber se eles têm trabalho análogo à escravidão na operação deles ou não, se eles estão com práticas ambientais sólidas ou não, e se eles têm governança. Por quê? Porque senão isso recai em responsabilidade sobre o contratante. Então, cada vez mais os consumidores estão mais exigentes, e aí a força da marca, eu preciso ter uma marca muito posicionada com branding ESG e que eu estou compliant com tudo aquilo. E, além de tudo, né, quando eu falo da pressão dos consumidores, eu falo do mercado B2B e B2C. O consumidor final também está preocupado, né? Aquela pessoa no seu dia a dia está cada dia mais preocupada com o impacto. Por quê? Porque hoje a gente tem comunicação, informação na palma da nossa mão e a gente tem mais ciência e mais noção do que está acontecendo dentro das grandes corporações. Ou seja, só por conta de todos esses motivos, eu acho que já fica muito claro a necessidade de olharmos para as pautas ESG com foco no ambiente de negócio, com foco no ambiente de me posicionar para não ser pressionado e sim aproveitar as oportunidades que esse novo mercado, essa nova dinâmica de mercado me oferece. E aqui eu trago para mim um resumo, né, de praticamente tudo isso que eu falei com vocês até agora, que são as quatro grandes forças, tá? Para mim, eu tenho a grande força das instituições financeiras, muito por conta dessa dinâmica de negócios verdes e afins que eu falei para vocês, né? E do mercado financeiro, né? O mercado financeiro hoje tem a necessidade e as metas de descarbonizar e de ter investimentos mais limpos e mais verdes. E isso, para mim, ele é muito importante. Por quê? Porque aí o custo de capital entra numa dinâmica que as empresas que têm projetos olhando para o meio ambiente, ou projetos sociais robustos, ou projetos para melhorar sua governança, conseguem acesso,
a capital de mais baixo custo. A gente cita, né, casos de clientes nossos aqui, por exemplo, a Citrosuco, que captou um empréstimo verde de 100 milhões de dólares com uma taxa com um custo muito menor do que um custo de capital no mercado. A gente tem vários fundos dentro do mercado brasileiro hoje, como o Fundo Clima, por exemplo, que eles dão acesso a empresas que possuem uma governança de dados e projetos voltados para o meio ambiente. Então, a gente tem isso muito claro e isso é muito importante, tá? Outro ponto que eu falo aqui também de grande importância nas pressões desse mercado são os governos. A gente fala, né, da parte do mercado regulado de carbono dentro do Brasil, mas não é só o mercado regulado de carbono no Brasil que é importante. A gente tem estados com diferentes regras para liberar licenciamento ambiental, a gente tem países e blocos econômicos com diferentes necessidades e barreiras para entrar ou não capital estrangeiro, e muitas delas dentro das temáticas ambientais, sociais de governança. E isso tipo, gera uma mudança ali de dinâmica no mercado que é importante. E por fim, eu tenho aqui a pressão de empresas com empresas, que é aquela dinâmica que eu falei para vocês de RFI, RFP. Eu hoje só posso contratar soluções, produtos e matéria-prima de fornecedores que conseguem me comprovar, passar por auditorias de sustentabilidade ou auditorias de ESG, ao mesmo tempo que isso gera, né, oportunidades. Eu sempre falo que aqui é um jogo de olhar o risco ou a oportunidade. Por que isso, né? Se eu fico parado hoje e só tendo o mínimo necessário, os requisitos mínimos que os meus clientes me trazem, para conseguir fazer a comercialização, eu corro muito risco. Mas como assim, né? Por que que eu corro muito risco? Simplesmente pelo fato de um dia para a noite, esse cliente pode me trocar por outro fornecedor que atende os requisitos mínimos e que tem um melhor preço do que eu tenho. Enquanto quando eu tenho um score maior com o cliente, né? A gente sabe que RFI, RFP, compras empresariais, ela sempre tem um score ali por trás, né? De análise de risco do fornecedor. E aí é onde que para mim mora a grande oportunidade do mercado de rental. Inclusive, temos clientes hoje que contrataram nossa plataforma dentro do mercado de rental, por quê? Porque o cliente deles exige um controle e um relatório de emissões de gases de efeito estufa daqueles equipamentos que estão sendo locados para eles. Por exemplo, né, se eu loco um guindaste ou um trator ou alguma coisa para alguma empresa de capital aberto, essa empresa vai me perguntar qual que foi a emissão disso. Por quê? Porque vai entrar no inventário de carbono, lá no escopo 3 dessa grande empresa, essa informação. Então, no mercado de rental, eu sempre bato muito, né? Eu fiz recentemente 2 eventos com o nosso time de produtos de rental. Eu sempre bato muito nas oportunidades que o mercado de locação tem dentro da temática ESG, que é o quê? Eu ter mensurado as minhas emissões de gases de efeito estufa para poder entregar para o meu cliente qual é a mensuração daquele contrato específico que ele está fazendo comigo. E por que que isso é importante? Porque o cliente do mercado de locação, muitas das vezes são grandes empresas, grandes conglomerados econômicos ou multinacionais, ou governos que também hoje já exigem que me pedem o quê? Qual que foi a emissão desse contrato que eu loquei um equipamento XPTO? Então, isso pode ser um diferencial competitivo para aumentar volume de negócios, para aumentar volume de oportunidades e aumentar o faturamento e o lucro no final do dia. Então, eu sempre digo aqui que é uma decisão estratégica. A empresa pode olhar para isso como risco ou pode olhar para isso como uma oportunidade de mercado. E por fim, né, a parte de oportunidade ali dos consumidores finais, né, que é o que eu comentei um pouquinho antes, que cada vez mais as pessoas estão preocupadas com a temática, estão mais engajadas, e isso tem uma necessidade de contratar de empresas que têm um brand forte dentro dessa temática de controle socioambiental. Ufa, falei sobre risco, falei sobre oportunidade, e eu gosto sempre de trazer aqui. Os negócios que se adequam antes colhem mais benefícios. E esses benefícios não necessariamente são exclusivamente financeiros. Esses benefícios podem ser no branding da marca,
Esses benefícios podem ser no diferencial competitivo, B2B, ele pode antever requisitos de clientes. Eu sempre trago o exemplo do CSRD Europa, que é uma regulamentação europeia, que impactou o mercado brasileiro que exportava para a Europa. As empresas brasileiras que estavam aqui exportavam para a Europa e viram isso com antecedência, ganharam muito mercado no mercado europeu e rápido, porque já estavam preparadas para essas mudanças no cenário político-econômico e legal para as exportações. E eu trago aqui também, né, outros benefícios, como melhor análise dos custos operacionais, uma melhoria na governança, o que traz mais controle, mais segurança e mais estabilidade para o negócio, e um direcionamento mais estratégico dos investimentos socioambientais. Aqui eu falo muito sobre a materialidade. Quando uma empresa quer fazer um investimento socioambiental, não é simplesmente sair investindo em uma melhoria de jardim ou num projeto social, e sim olhar quais são os projetos sociais que são materiais daquela empresa, quais são os impactos ambientais que são correlatos com a operação daquela empresa, e aí fazer investimentos mais certeiros e destinados com um impacto maior dentro da temática socioambiental. Ufa, falei. Vou respirar, tomar um gole de café e um gole de água aqui. Se tiverem pergunta, pessoal, fiquem super à vontade para mandar aí no Q&A, tá bom? Ó, eu falei um gole de café e um de água, mas um de café já sarou a garganta aqui. E aí isso me traz para um cenário, pessoal, que é discutir e entender como que é o mercado hoje que não usa uma solução de software para se adequar às regras do mercado ESG. Quais são as principais exigências do mercado ESG? Quando a gente fala, né, além dos controles diários, dos controles operacionais, quando eu vou para o tocante de relatórios para mercado, eu esbarro muito hoje no inventário de carbono. Mas por que o inventário de carbono? É só por causa do mercado regulado de carbono? Não, porque a gente tem visto uma necessidade cada vez maior das empresas terem ciência e controle sobre as suas emissões em decorrência da sua operação. Mas por que isso, Pedro? Hoje, por quê? O mercado regular de carbono, quando entrar, vai me exigir legalmente. Dois, porque os clientes e o ambiente de negócio exigem esses relatórios quando vão contratar uma empresa de locação, por exemplo. E outro ponto é, as empresas cada vez mais têm buscado ter o seu relato de sustentabilidade. O que seria o relato de sustentabilidade? Seria um relatório, um documento, onde as empresas compilam as informações dentro do ESG, né, dentro das práticas ESG, em um documento central onde mostra todas as boas práticas da empresa. Esses são os dois grandes outputs do mercado e que muitas vezes são exigidos numa relação comercial ou numa relação com o investidor. E cada vez mais a gente vê que as empresas que fazem, né, hoje a gente já tem um número bem relevante de empresas no Brasil que publicam inventário de carbono, já são mais de 700 CNPJ, se eu não me engano, e relatos de sustentabilidade ainda maior, né, com base no GRI, CDP, SASB, etc. E como que as empresas hoje executam essa necessidade, né, atendem essa necessidade, sem um software e sem tecnologia? Ela tem todas as informações delas ali no ERP, nos sistemas, nas planilhas gerenciais dos times de gestão que tem ali dentro da empresa, e aí ela faz o quê? Ela tem um responsável, ou uma área de SG barra sustentabilidade, ou uma consultoria que é contratada para fazer esses relatórios. E aí, como que essas empresas coletam as informações para esses relatórios? Enviando e-mail, enviando planilha, enviando formulários, indo na mesa de alguém e pedindo aquela informação, zero automatizada quando eu não tenho a ferramenta. E isso, depois de eu coletar todas essas informações, eu aplico e coloco elas nos modelos com que o mercado me pede para eu publicar, que são os modelos do GRI, CDP, SASB, GHG Protocol e etc. Existem diversos modelos de documentação para a gente complementar, e depois esses relatórios precisam passar por aprovações internas. Imagina fazer todos esses steps manual. É isso que acontece hoje em dia no mercado.
Eu tenho lá as informações, aí eu tenho um time que sai correndo para coletar essas informações, depois tem que adequar um certo padrão dependendo de cada situação, depois eu tenho que aprovar isso dentro internamente para depois gerar o quê? O output desejado, que é um relatório de ESG, um inventário de carbono e os indicadores da gestão de sustentabilidade. Com isso feito, eu vou entregar esses relatórios para quem? Para os bancos, vou colocar no site da empresa, vou mandar para os licenciamentos ambientais da vida e atender às regulamentações, às necessidades dos bancos e às necessidades dos meus clientes. Mas olha que loucura fazer tudo isso manual, né? Todo o trabalho, o retrabalho, o avanço, o retorno, é algo muito difícil de ser feito. Então, o que que eu falo, né? Qual que é a nossa grande proposta aqui hoje como produto? E o que que eu trago para vocês? Cada vez mais o cerco e as necessidades desses relatórios, dessas informações, tem sido mais forte, tem sido mais vigente, tem sido mais latente. E cada vez mais com um nível de auditoria e certificação ainda maior. Ou seja, daqui a pouco as empresas não vão poder simplesmente publicar um relatório de sustentabilidade. Elas vão ter que publicar um relatório de sustentabilidade e ainda passar por auditoria para garantir que aquelas informações. Empresas de capital aberto hoje já passam por esse processo, por exemplo. E o que que a gente propõe sempre? Que fazer isso sem ferramenta traz muito risco. Traz o risco do erro, de eu coletar uma informação de maneira indevida, porque eu fui pegar dentro de uma planilha gerencial, ou eu tive um erro no tratamento de dados nesse meio do caminho. Traz uma falta de rastreabilidade. Se eu precisar passar por um processo de auditoria, sendo que eu fiz tudo manual, aonde que está o meu background de dados? Aonde que o auditor vai verificar a veracidade daquele relato, daquele número? Muito difícil. E a automação, né? Onde fica as horas de esforço que são gastas para coletar manualmente dados que já estão nos sistemas da empresa? Só precisa de uma inteligência, de uma integração de dados boa para conseguir extrair isso mês a mês, para conseguir extrair isso período a período e fazer os comparativos. Quando é manual, eu sempre cito, né, que a maioria das empresas hoje que publicam inventário de carbono e relato de sustentabilidade fazem isso uma vez por ano. E aí, depois de um ano, vão começar a coleta de novo, o processo todo de novo para fazer o relatório. E onde fica a parte de gestão daquelas metas que são propostas como melhorias? Se eu não acompanho mês a mês, se eu não acompanho período a período a evolução disso? É impossível. Então, é por isso que a gente fala que a gente defende muito a necessidade de uma ferramenta aqui dentro. E quando eu falo a necessidade de uma ferramenta aqui dentro, é por quê? Porque hoje todo aquele controle, aquela captura de informações manuais, a gente tem já uma plataforma que é integrada aos ERPs TOTOS e aos sistemas legados TOTOS, que chama a ferramenta DIP ESG, gestão ESG by DIP, é como a gente chama aqui internamente essa oferta, que ela faz o quê? Ela conecta no ERP, ela conecta nos sistemas legados da empresa, trata essas informações, aplicando os coeficientes de emissão, por exemplo, ou colocando essas informações dentro dos formatos GRI, CDP, SASB e afins para o report de ESG, e aí eu tenho tudo condensado dentro da plataforma, inclusive as alçadas de aprovação, inclusive uma aba específica para auditoria daquela coleta de informações ou para auditoria de dados quando ele vem por integração automatizada dos ERPs. Então, dentro dessa plataforma, eu consigo fazer o controle, a transformação e a gestão dessas informações para os relatórios ESG e também o acompanhamento dos indicadores. E agora, não mais uma vez por ano no ciclo de relatório, e sim mês contra mês, para a gente conseguir acompanhar tudo isso. Então, é o que eu falo, né? E a gente faz sempre uma analogia aqui, tá, pessoal? Que é a evolução de fazer ESG e sustentabilidade com o software é a mesma que foi o ERP para o controle da contabilidade e controladoria lá atrás. Antes a gente tinha os livros razões para conta T e etc. Hoje você não vê mais isso, né? A contabilidade já é feita 100% em maneiras de sistemas, emissão de nota, tudo automatizado. E automaticamente é uma analogia que a gente faz que conforme a pauta ESG vai ganhando maturidade, cada vez mais isso vai ser essencial ser feito por tecnologia por questões de controle e rastreabilidade, tá? Ufa!
Com isso tudo dito, falando um pouquinho da nossa plataforma, né? Que é o grande diferencial hoje das plataformas quando eu falo ou com outras ferramentas de mercado ou com consultorias? O output é o mesmo, o inventário de gases de efeito estufa, ou o report ESG nos modelos GRI, CDP, SASB, SBTI e afins. O output é o mesmo. Agora, o que que é diferente da nossa ferramenta para as outras soluções de mercado ou para as consultorias? Eu consigo fazer isso com uma frequência muito maior, eu consigo fazer uma análise mensal de todos esses dados, eu consigo integrar e reduzir o tempo de coleta dessas informações, eu consigo ter uma biblioteca atualizada dos fatores de emissão. Eu gosto de falar isso porque é muito importante, né? A nossa plataforma, ela já tem 50 mil, mais de 50 mil fatores de emissão cadastrado, e esses fatores, eles mudam mês contra mês, eles mudam época contra época do ano. Cito o exemplo, por exemplo, de energia elétrica. Quando eu falo uma energia elétrica na época de seca, o coeficiente de emissão de gases de efeito estufa por quilowatt, ele é muito maior do que numa época de cheia. Por quê? Porque na época de cheia as termoelétricas estão, eh, as hidrelétricas estão em pleno funcionamento e estão gerando muito mais energia com impacto ambiental muito menor. Então isso tudo atualiza mês a mês. E tendo uma ferramenta, você consegue ter isso atualizado. Ela faz uma gestão automatizada dos indicadores, né, que as outras não fazem, porque mês a mês eu vou fechando os números e já vou fazendo a gestão dentro do nosso dashboard de indicadores ESG. E a gente tem, né, a gente sempre coloca colado com a empresa que nos contrata um time de especialistas para entender qual é o momento da empresa, quais são os principais gaps estratégicos, as necessidades, para a gente conseguir atender e melhorar a gestão do ESG de vocês. É, bom, falei, pessoal, eu sei que eu falo bastante. Eu deixo aqui o meu e-mail, o meu contato, né, para vocês. Quem tiver alguma dúvida, fique super à vontade para entrar em contato comigo. O Q&A aqui tá aberto também, tá? Então, me coloco 100% à disposição de vocês e espero que tenha atendido aí as expectativas, né? Eu acredito muito forte que para o mercado de locação, cada vez mais vocês vão sentir essas pressões quando vocês têm uma relação B2B com clientes de capital aberto ou clientes baseados com matrizes fora do país, mas também o mercado de locação vai ter muito forte, uma grande adequação assim que entrar o mercado regulado de carbono, tá? E isso eu vejo não como só um problema, como a maioria das pessoas olham e costumam dizer, né? Nossa, é mais uma regra, mais uma necessidade de adequação, etc, etc, etc. Na verdade, isso para mim é uma possibilidade de diferencial competitivo para vocês que já quiserem sair na frente e fazerem esses controles, por quê? Porque vocês já estarão prontos para o mercado antes dos concorrentes de vocês. E aí a gente tem caso, né, de um cliente que ele conseguiu dobrar o faturamento dele de um mês para o outro, porque ele subiu no score do seu principal cliente e o cliente pôde alocar um volume maior com ele. Olha só que curioso, né? Uma pressão que se tornou o grande motivador de um aumento de receita bem substancial. Então, eu gosto sempre de terminar as minhas apresentações com uma mensagem muito positiva. É um mercado novo, é um mercado em regulamentação, é um mercado que tem evoluído muito ao longo do tempo, sim, e vai seguir evoluindo porque ele ainda não está pronto, ele ainda não está 100% definido, mas é um mercado que traz muita oportunidade, não simplesmente pressão. Beleza? Bom, fiquem super à vontade, entrem em contato comigo qualquer coisa que precisarem e podem me mandar ali via e-mail também perguntas, dúvidas que eu estou super à disposição, tá bom, pessoal? Muito obrigado.